Queridos, então, estamos iniciando mais uma live aqui. Glória a Deus. Eu quero orar, quero começar orando. E hoje eu vou compartilhar uma palavra baseada em Mateus, capítulo 21, tá? Se você quiser, deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 21. Existem muitas chaves, muitos mistérios espirituais dentro desse texto, tá? Mateus 21. Deixa aberto lá nesse texto. E eu vou falar dentro disso eu vou falar algumas coisas, e entre elas eu vou falar a respeito do mistério da produtividade. Shalom, missionária Osilene, que Deus te abençoe. Vamos orar. Aleluia, Deus, em nome de Jesus. Estamos na sua presença agora, Pai. Senhor, eu consagro essa transmissão. Eu consagro essa live ao Senhor Jesus. Eu consagro esse tempo aqui agora ao Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, derrame o seu Espírito Santo em nossas vidas. Cada pessoa que estará nesse tempo aqui conectada, cada pessoa que será ministrada, Pai, por esta palavra, eu oro que a unção de Deus alcance cada pessoa para ativar, Senhor, para ativar sobre cada uma delas uma transformação. Pai, para operar dentro de nós uma mudança extraordinária. Deus, que esse dia, Pai, esse 14 de Nissan, Senhor, ou esse 31 de março, que esse dia seja poderoso sobre essas vidas, sobre cada pessoa que está conectada aqui, Pai. Aleluia. Que haja, que seja um divisor de águas. Senhor, que a nossa vida seja transformada, Pai, pelo poder. Amém. 14 pessoas, glória a Deus, profético. Que, Pai, haja uma transformação pelo poder da palavra de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Deus, que nós sejamos transformados. Pai, não como os religiosos, mas sim como filhos amados, como transformados, Pai, de dentro para fora. Senhor, eu estou orando por cada pessoa que está me ouvindo aqui, Pai. Espírito de Deus, eu te peço, venha sobre eles. Venha sobre o corpo de Cristo que está aqui conectado. Senhor, eu oro por uma unção, Pai. Eu oro por uma revitalização. Pai, um fortalecimento, Senhor. Toca a mente, toca a alma, toca o espírito dos teus filhos. Pai, derrame sobre nós o espírito de sabedoria e revelação. Pai, que possamos crescer no pleno conhecimento de Cristo Jesus. O pleno conhecimento. Aleluia, em nome de Jesus. Até que cresçamos a estatura do varão perfeito. Nós oramos desta forma, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom a todos que estão se conectando. Deixa aí o seu like, compartilhe com mais pessoas. Estaremos ministrando aqui uma palavra extraordinária, em nome de Jesus, com a graça de Deus.
Veja bem, Mateus 21, 17. Mateus 21, versículo 17. Vamos começar aqui. Aleluia. Veja bem, daqui em diante, do versículo 17 em diante, do 18 em diante, tem alguns blocos de revelação. Então, por exemplo, o primeiro bloco é do versículo 18 ao 22, que fala da figueira que não produziu frutos, ok? A figueira que não produziu frutos, a qual Jesus, ele amaldiçoa essa figueira. Depois, do versículo 23 até o 27, é um segundo bloco, aonde questionam a autoridade do Senhor Jesus. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo de Israel questionaram a autoridade de Jesus. E aí nós vamos ver aqui depois o que Jesus responde para eles. Depois, o terceiro bloco, do versículo 28 até o versículo 32, Jesus fala sobre, é como se fosse uma parábola, uma alegoria ali que ele fez. Ele fala sobre dois filhos, um que é obediente e o outro desobediente. Nós vamos entender tudo, nós vamos entender o que Jesus está trazendo aqui nisso, um pouco melhor. E depois, amados, a partir do versículo 33, o quarto bloco, que é a parábola da vinha, tá? A parábola da vinha. E aqui existe algo tremendo que eu quero falar depois sobre essa parábola da vinha, ok? Mas vamos começar em Mateus 21, 17, a primeira parte, diz assim: E com isso ele os deixou e saiu da cidade de Betânia, onde passou a noite. Na manhã seguinte, no caminho de volta para a cidade, ele sentiu fome. Jesus, né? Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas encontrou apenas folhas. Então, lhe disse: Nunca mais dê frutos. E imediatamente a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram espantados. Perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? E Yeshua respondeu: Sim, eu lhes digo que se vocês tiverem confiança e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Mesmo que vocês digam a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, será feito. Em outras palavras, vocês receberão tudo o que pedirem em oração. Não importa o que seja, contanto que tenham confiança. Tremendo. Até aqui tá bom. Vamos começar aqui. Queridos, esse momento é exatamente dentro do contexto próximo da Páscoa. Jesus subiu a Jerusalém. Ele seria morto alguns dias depois. Exatamente no dia de 14 de Nissan, ele foi morto. Que é o dia de hoje, tá? Se você pesquisar, olhar aí, no calendário bíblico, hoje, exatamente hoje, é o dia 14 de Nissan, tá? E Jesus morreu exatamente nesse dia na cruz. Aqui, né, nessa passagem que nós lemos, está próximo, é nos dias próximos. E Jesus, amados,
Jesus Cristo, enquanto ele está ali em Jerusalém, o que acontece? Ele vai para Betânia. Ele sai de Jerusalém, descansa em Betânia, e quando ele caminha de volta, ele encontra com essa figueira. Aleluia, olha só. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, Deia, chama lá no Zap. Ontem eu te enviei uma mensagem, uma palavra no próprio YouTube. Não sei se você chegou a ver, mas eu te mandei uma palavra no próprio YouTube ali. Depois você dá uma olhadinha. Glória a Deus. Olha só. Shalom, shalom, shalom a todos. Shalom, Marco Aurélio. Quando Jesus ele chega até essa figueira, ele está com fome. Ou seja, ele foi procurar um figo. Ele foi procurar a fruta para comer. Ele queria se alimentar. Porém, aquela figueira, ela tinha apenas folhas. Apenas folhas. Quando Jesus ele vê isso, ele faz algo assim inimaginável. Mas ele simplesmente ele olha para a figueira e ele fala com a figueira. E ele amaldiçoa aquela figueira, ok? Mas havia um motivo. Havia um motivo. E eu já vou começar a trazer algumas coisas aqui sobre isso. Primeiro, queridos, os frutos são muito importantes no reino de Deus, ok? Né? Quem sabe você já escutou pessoas falando, por exemplo, assim, não, mas não importa, não importa os resultados, o que importa é o coração, né? Quem já ouviu algo assim nesse sentido? Não importa os frutos, não importa o resultado, não importa o que a pessoa está produzindo, o que a pessoa está gerando, não importa, o que importa é o coração. Não sei se você já escutou uma expressão como essa, né? E eu quero dizer para vocês que sim, primeiramente, de fato, o mais importante é o coração. O nosso coração estará alinhado com a vontade de Deus. O nosso coração estar em pureza. A nossa intenção, a nossa motivação ser boa, isso é o mais importante. Até porque Provérbios 4 fala sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele, do coração, procedem procedem as fontes de vida. Olha só que tremendo. Do coração procede fontes de vida. Então nós precisamos guardar essa fonte. Nós precisamos guardar essa nascente. O nosso coração é como se ele fosse uma nascente, né? Precisamos guardar. Por quê? Porque nós precisamos gerar coisas boas. Precisamos gerar bons sentimentos. Precisamos gerar boas ações. Precisamos gerar boas palavras. Precisamos, queridos, ter uma boa produção. Então, queridos, olha só. O que nós geramos, o que nós produzimos, sim,
é muito importante, porque isso vai revelar, de fato, aí sim, o nosso coração. Você consegue entender isso? O que nós produzimos revela o nosso coração. É por isso que o próprio Senhor falou assim, a respeito dos falsos profetas. O Senhor falou, pelo que você vai reconhecer? Pelos frutos. Então, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, amados, é muito importante o fruto que uma pessoa está produzindo. Quem está entendendo, comente aqui para mim, saber que você está acompanhando. Shalom, shalom. Vamos ver se eu consigo falar seu nome. Charlon Souza, shalom, shalom. Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui o que eu estou trazendo? Compartilhe aqui nos comentários que você está entendendo. Tá? Olha só, nós precisamos dar frutos. Ou seja, precisamos, amados, ser produtivos no reino de Deus. Nós precisamos, queridos, entregar algo para Deus. A sua vida, a minha vida, precisa entregar algo para Deus. Precisa fazer sentido. Você nasceu com um propósito. Eu nasci com um propósito. E eu preciso cumprir esse propósito. Eu preciso gerar um impacto. Eu preciso produzir valor para o outro. Eu preciso, querido, gerar riqueza para as outras pessoas. Riqueza pode ser espiritual ou até em outros sentidos, mas eu preciso agregar. Eu preciso, queridos, acrescentar para a vida dos outros. Eu preciso dar um alimento. Eu não existo apenas para mim. Quem está entendendo? Isso é muito forte, amados. Isso é muito forte. Então, por exemplo, você, o seu ministério, precisa gerar algo para os outros. A sua empresa, se você é um empreendedor, se você é um empresário, se você tem um negócio, aleluia. Isso, Marco Aurélio escreveu, amar o próximo como a si mesmo. Sim, algo precisa tocar o outro, o semelhante, exatamente. Algo precisa. Nós somos uma fonte que precisa abençoar, precisamos jorrar para tocar outras pessoas. Você que é um empresário, você que tem um negócio, é um empreendedor, por exemplo, o seu negócio, o seu projeto, o seu empreendimento, ele não existe apenas para você ganhar dinheiro. Ele existe para você agregar algo para o outro. Para você, de alguma forma, enriquecer a vida do outro. Quando alguém se aproximar de você, que você não seja como essa figueira seca, que tem apenas folhas, mas não tem um conteúdo que traz substância, que traz nutrientes, que alimenta a outra pessoa. Amém? Eu quero parar um pouquinho aqui e orar rapidamente por isso, para que cada um de nós sejamos árvores frutíferas. Amém? Isso. Receba isso agora, você que deseja isso, em nome de Jesus, Senhor. Rakasheketeredebara. Ribanas teflei shekenas. O Ramastei, Espírito de Deus, eu oro agora e te peço, empodera os meus irmãos, cada um na sua área. Se essa pessoa é um professor,
Se essa pessoa é um missionário, eita, canamafachei. Se essa pessoa, Pai, é um empreendedor, se essa pessoa é uma mãe, se essa pessoa é um pai, Senhor, em nome de Jesus, se ele é um entregador, Pai, motoboy, um entregador de aplicativos, ou se essa pessoa produz algo com as mãos, um artesanato, eu não sei o que essa pessoa faz, mas eu peço que haja um poder de Deus liberado agora, de maneira, Pai, que essa pessoa não seja uma árvore seca, que ela não seja uma árvore estéril, mas que ela seja produtiva. Eu oro para que o seu toque venha sobre o ventre espiritual dessa pessoa, Pai, de forma que hoje seja um divisor de águas para essa pessoa, que seja um divisor de águas. Aumenta, Pai, o nível de produtividade. Senhor, aumenta o nível de riqueza, Senhor, de impacto, de resultado, de frutos sobre nós. Eu oro por isso hoje, Pai. Eu oro por isso hoje, Senhor, sobre cada um deles. Se algum está com uma enfermidade, Deus, nesse sentido, uma infertilidade, uma improdutividade, efatá. Eu quero declarar essa palavra sobre essa pessoa, efatá. Que essa pessoa se torne fértil, que essa pessoa se torne produtiva, que ela gere frutos, que ela gere filhos. Se essa pessoa não pode ter filhos no natural, se ela não pode engravidar, se ela tem o útero com problemas, eu abençoo, Pai, esse útero com saúde de Deus. E eu falo agora a esse útero, produza. E eu também falo ao útero espiritual dos teus filhos, ao ventre espiritual deles, produza, receba vida, receba a unção, em nome de Jesus, receba a unção no seu ventre espiritual, no seu útero espiritual, no seu interior, que toda estagnação saia, que toda fraqueza saia, que toda morte seja retirada da sua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba esperança, receba ânimo, receba alegria, receba força, vitalidade. Pai, move sobre essa vida, move, Senhor, move os negócios, traz ideias lucrativas. Pai, traz insights. Pai, traz ideias, negócios, estratégias, empreendimentos, traz, ó Deus, para os teus filhos, direções, orientações, move, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, em nome de Jesus, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui, queridos. Ainda no texto de Mateus 21. Depois desse episódio da figueira, Jesus está no templo. E aqui acontece algo muito interessante. Ele estava ali ensinando no templo e se aproximaram dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo. E aí, olha só, eles começaram a questionar Jesus. E eles perguntaram para Jesus, com qual autoridade
Que autoridade você tem que lhe autoriza a fazer essas coisas? Preste atenção. E aí eles perguntam ainda por fim: e quem lhe deu tal autoridade? Isso daqui, amados, é muito forte. É muito forte. Porque um dia antes, Jesus entrou no templo e ele removeu os cambistas do templo. Aí ele foi para Betânia. E aqui no dia seguinte ele voltou. Estava ensinando no templo. E aí aqueles sacerdotes e anciões, ou seja, a liderança religiosa daquela época, se aproximaram. Olha só, não eram qualquer pessoas. Era a liderança religiosa da época, do templo, em Jerusalém. Chegaram em Yeshua, no Senhor Jesus, e questionaram: quem te deu autoridade para fazer isso? Com qual autoridade? Quem te autorizou a fazer o que você está fazendo? E aí Jesus, muito sábio, ele faz uma pergunta. É como se ele dissesse, né? Tudo bem. Vocês estão me fazendo uma pergunta, então eu vou fazer outra para vocês. Se vocês me responderem, eu conto para vocês eu conto para vocês com qual autoridade que eu faço essas coisas. E aí, a pergunta de Jesus: o batismo de João Batista, o batismo de João, era de Deus ou dos homens? E aí aqueles homens começaram a se questionar entre eles, porque eles falaram assim: se nós dissermos que é de Deus, que o batismo de João, o João Batista, é de Deus, ele vai nos responder: então por que vocês não creem em João Batista? Porque o próprio João Batista apontou para Jesus, certo? Então ele poderia responder: então por que vocês não creem em João Batista? Aí eles falam: não, a gente não pode falar que é de Deus, então. Porém, se a gente fala que é do homem, o povo vai ficar se revoltar, porque o povo reconhecia João como um profeta de Deus. Então eles não responderam. Na verdade, eles responderam e disseram: não sabemos. E aí Jesus lhes disse: então eu não lhes direi com que autoridade faço estas coisas. Só que daí ele faz uma outra pergunta. Ele fala assim: mas me deem a sua opinião, entretanto, me deem a sua opinião. Isso está no versículo 28. E nós estamos agora exatamente com 28 pessoas e 28 likes na transmissão. No versículo 28 ele diz: me deem a sua opinião. Tinha um pai, um homem, com 2 filhos. E esse homem amém, amém. E aí esse homem, ele falou com um dos filhos: filho, trabalha na vinha hoje. Só que esse filho, o primeiro, respondeu assim: não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Mas esse pai foi até o outro filho e falou com o outro filho e disse assim: filho, trabalha na vinha para o pai. E esse outro filho respondeu: eu vou, eu irei. Mas esse que disse que ia não foi. E aí Jesus pergunta: quem que obedeceu o pai? E aí os sacerdotes responderam: o primeiro. Ou seja, aquele que a princípio disse que não iria, mas no final das contas, esse é o que foi e trabalhou na vinha.
E aí Jesus ele fala o seguinte, então, é isso que está acontecendo. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Isso é muito forte, amados. Por quê? Muitos, amados, muitos de nós hoje, na atualidade, somos aqueles que falam: eis-me aqui, Senhor. Estou à sua disposição, Senhor. Eu aceito o seu chamado, Deus. Eu irei. Eu pregarei. Eu profetizarei. Eu serei um missionário. Eu irei para as nações. Eu vou orar pelos enfermos. Eu vou curar os enfermos. E aí essa pessoa que disse sim, não vai. Não vai. E aí a outra pessoa, os que estavam perdidos, os que estavam distantes, os que estavam longe, que são aqueles que disseram a princípio, não, eu não quero isso daí para minha vida. Eu não quero isso daí para mim. Esses estão se arrependendo. Estão mudando de atitude. E estão indo fazer. Esses estão indo fazer o que muitos que já tinham dito sim não estão fazendo. Existem muitos, queridos, que disseram sim. Fizeram escolas. Fizeram escola de treinamento profético. Fizeram escola de treinamento de cura. Foram na impartição, foram receber imposição de mãos, foram no congresso, foram, e são os que estão parados, às vezes. São aqueles, muitas vezes, que não estão, claro que não todos, mas muitos desses estão parados. Estão se afastando, estão se tornando duros, resistentes, céticos, incrédulos, frios, mornos. E aí, queridos, aquele que não foi para a conferência profética, nunca fez um treinamento de missões, nunca fez uma escola de profecia, nada, essa pessoa está pegando a tocha de Deus, do Evangelho. E ela está saindo para as ruas, ela está indo, ela está orando, ela está ministrando, ela está se movimentando, ela está fazendo algo, ela está gerando um fruto. Quem aí está entendendo? Entenda, amados, que eu não estou falando contra o estudo, as escolas, os treinamentos, de forma alguma. É muito pelo contrário. Nós amamos isso, né? E, inclusive, nós damos muitos treinamentos, né? E eu considero as escolas proféticas fundamentais, as escolas de missões fundamentais, mas elas servem exatamente para nos aperfeiçoar, para fazermos algo, para nos aperfeiçoar, para produzirmos ainda mais frutos, de uma forma melhor, de uma forma mais adequada, de uma forma mais eficaz, sem cometermos tantos erros, né? Porque sem o treinamento, às vezes a gente comete muitos erros. Então, o treinamento, ele serve para nos equipar e nos afiar a espada, para que a gente faça a obra de Deus de uma forma precisa, de uma forma melhor, mais eficaz, com mais entendimento, com mais sabedoria. Amém?
Então, glória a Deus. Vamos continuar aqui, que eu quero entrar aqui na parábola da figueira. Quer dizer, a parábola da vinha, que ela começa a partir do versículo 33. E eu quero trazer um entendimento aqui para você que é diferente, provavelmente, de muitas coisas que você ouviu. Só. Olha só, a partir do versículo 33, a parábola da vinha. Havia um fazendeiro que plantou uma vinha. Versículo 34. Quando chegou a época da colheita, enviou os seus servos. Então aqui eu vou resumir, olha só. O dono da fazenda... Preciso da bateria do tablet urgente. Só um pouquinho, queridos, que eu vou pôr o carregador aqui, senão vai acabar minha bateria. Uau! Glória a Deus! Glória a Deus! Salvei aqui a transmissão. Glória a Deus! Aleluia! Olha só, então, vamos lá. Vamos prosseguir. Shalom a todos que estão aqui ao vivo comigo. Estamos em 33 pessoas agora. Se você ainda não deixou seu like, deixa aí seu like. Caso você não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se no meu canal. Temos aqui muitos conteúdos, né? Com a graça de Deus. Aleluia. Algumas pessoas aqui até assistem, fazem uma imersão aqui nos vídeos, né? Maratonam aí os vídeos. Eu creio que são conteúdos que podem edificar a sua fé. Então, se você não é inscrito aqui, inscreva-se no canal. Deixa aí o seu like também. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Olha só. Então, aquele fazendeiro, shalom, shalom, aquele fazendeiro, quando chegou a época da colheita, amém? A época da colheita, então ele enviou seus servos para irem até aqueles arrendatários, né, que eram os homens que trabalhavam na fazenda, que tomavam conta, era como se fosse eles pagavam tipo um aluguel para trabalhar, né, ali na fazenda. Shalom, Bispo João. Então, quando chegou na época da colheita, o dono da fazenda mandou os seus servos para recolher a sua parte da colheita. Ok? Mas o que aconteceu? Aqueles arrendatários, o que eles fizeram? Prenderam esses servos. Um foi espancado, o outro foi morto e apedrejaram o terceiro. Ok, então eles fizeram isso. Daí o dono da fazenda mandou mais outros servos, só que agora em maior quantidade. Mas aí os arrendatários fizeram a mesma coisa. Mataram, apedrejaram, espancaram. E por fim, o dono da fazenda pensou assim: eu vou enviar o meu próprio filho. Porque a meu filho eles vão respeitar. Aí o versículo 38 diz: mas quando os arrendatários viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. Portanto, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram.
Entretanto, 40, quando o dono da vinha vier, o que fará aqueles arrendatários? Jesus perguntou. Eles responderam: ele destruirá com violência esses perversos e arrendará a vinha a outras pessoas que lhe darão sua parte no tempo da colheita. E Yeshua lhes disse: vocês nunca leram no Tanakh, nas Escrituras, a própria pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto veio de Adonai e a nossos olhos é maravilhoso. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado ao povo que produzirá seu fruto. Uma pessoa falou que fez o superchat, né? E que não apareceu a mensagem. Não reconectou, né? Eu não sei o que houve, ali o Nick Pepeu Girão, né? Eu não sei o que houve, mas que o Senhor te abençoe, tá? Por esse superchat, que Deus te abençoe grandemente, gratidão. Olha só, queridos. Para mim não apareceu nada também. Olha só. Amados, essa parábola aqui ela é tremenda. Eu quero explicar um pouquinho para vocês algo aqui, que é o seguinte. Esse texto, ele é mal interpretado, tá? Ele é mal interpretado. Geralmente, as pessoas falam assim, essa parábola mostra que antes era Israel, mas Israel, como foi infiel e tal, já não é mais eles. E agora é a igreja. Né? Eu creio que você já escutou isso. As pessoas interpretam essa parábola dessa forma, dizendo que agora passou Israel, não é mais Israel, mas que agora é a igreja. Mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdadeiro. Eu vou trazer para vocês o entendimento correto desse texto, a interpretação correta desse texto. Veja bem, em primeiro lugar, é importante entender que a vinha é Israel, tá? A vinha, sim, essa sim pode ser comparada com Israel. Essa parábola, Jesus falou para os líderes de Israel. Estavam ali os sacerdotes, estavam ali os anciãos do povo, os líderes, e o povo provavelmente tinha muito povo ali ouvindo também. Essa parábola, Jesus contou para eles. Jesus contou essa parábola para Israel, para eles. Então, essa vinha, sim, ela pode ser relacionada com Israel. O que Jesus estava falando, então, aqui? Queridos, Jesus estava falando com aqueles líderes, com os religiosos líderes. Esses líderes, queridos, eram sacerdotes, eram, quem sabe, alguns fariseus, quem sabe, alguns saduceus, ou seja, eram as pessoas que achavam que tinham o controle da vinha. Eram as pessoas que achavam que controlavam aquela vinha. O que aconteceu? Essas pessoas se achavam os donos daquela vinha. Gratidão, Marina, pelo superchat. Agora apareceu. Que o Eterno abençoe a sua vida, com shalom, com graça, com paz. Gratidão pelo apoio, pela oferta. Que o Senhor te abençoe grandemente, Marina, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Na verdade, Jesus estava repreendendo aqueles líderes que achavam que que a vinha era deles. Eles achavam que eles tinham controle, que eles que mandavam naquela vinha. Ou seja, o fruto que era para eles entregarem para o dono da vinha, que no caso seria Deus, estava ficando tudo para eles. Ou seja, eles estavam controlando a vinha, os resultados da vinha, tudo, e faziam tudo aquilo para eles mesmos, por eles mesmos. Só que a vinha, queridos, pertence ao Senhor. O dono da vinha é o Senhor. Qualquer pessoa que recebe um dom espiritual, que recebe uma unção, que recebe um ministério, amados, ela nada mais é do que um servo, do que um mordomo. E como servo e como mordomo, ela vai precisar entregar os frutos para o Senhor no tempo certo. Veja bem, tanto é que esses líderes estavam fazendo o quê? Eles estavam questionando lá no início, no começo, a autoridade de Jesus. Eles falaram assim: Jesus, com qual autoridade você está fazendo essas coisas? Porque, na verdade, Jesus é o herdeiro dessa vinha. Ele é o filho que veio para a vinha. Ele é o herdeiro. Ele tem toda a autoridade, queridos. Ele é o dono daquela terra também, porque ele é o herdeiro daquilo. Mas aqueles homens estavam matando o próprio Filho de Deus, porque eles se achavam os donos daquele trabalho. Os donos daquela nação de Israel, os donos daquela obra de Deus. Só que, queridos, quando Jesus veio, ele veio com a autoridade de filho. Ele veio com a autoridade de herdeiro. E agora, queridos, ele tinha toda a autoridade para estar naquele lugar, para remover os cambistas, para ensinar dentro do templo, porque, na verdade, ele é o herdeiro daquela vinha. Então, queridos, por isso que ele diz, olha, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal. Ou seja, aqueles homens eram os edificadores. E Jesus é a pedra rejeitada. Os edificadores rejeitaram, ou seja, aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores, se tornaria a principal, a pedra angular. E aí é por isso que ele falou: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado ao povo que produzirá o seu fruto. Inclusive, o versículo 45 ele também vai dizer que os próprios sacerdotes e fariseus, ouvindo, as histórias de Jesus, perceberam que falava a respeito deles. Então, veja bem, não é que antes era Israel e agora é a igreja. Não, não. O que mudou aqui é a liderança. Jesus estava falando assim, ó, o reino de Deus vai ser tirado de vocês, que são os líderes, de saduceus, esses fariseus que estavam corrompidos, aqueles anciões que estavam corrompidos. E Jesus falou assim, ó, a vinha vai ser tirada de vocês. E para quem que vocês acham que a vinha passou? Queridos, a vinha passou para o Senhor Jesus.
Ou seja, estava acontecendo uma troca na liderança. E a partir de Yeshua, uma nova liderança estava sendo colocada. Quem que era essa nova liderança? Os apóstolos. Ok? Os 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, era uma fase de transição. Aquela liderança que estava desalinhada estava sendo substituída por um novo governo, por uma nova liderança que Jesus estava delegando aos seus apóstolos. Por isso ele falou para Pedro, exatamente essa palavra-chave. Por isso que Jesus falou para Pedro, darei a você as chaves do reino dos céus. Darei a você. Vocês receberão autoridade. Ou seja, houve uma transição no governo. Ok? E esse governo era formado todo por judeus, queridos. Não é que Israel passou, não. Os 12 apóstolos eram judeus. Você entendeu? Então, o que aconteceu aqui, a transição que aconteceu, não é que antes era Israel e agora é a igreja. Não, é a liderança. E agora, então, é uma nova cadeia de autoridade, uma cadeia de comando que o Senhor Jesus estabeleceu na igreja através dos apóstolos. É uma nova liderança para essa vinha através dos apóstolos, né? Então, só que aqui teria muito mistério aqui para explicar, né? Glória a Deus. E a igreja, amados, ela é composta tanto de gentios como de judeus, tá? Então, a igreja a igreja, ela foi enxertada em Israel, né? Na verdade, a igreja gentílica, né, foi enxertada em Israel, e aqui de dois povos, o Senhor fez um só. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero ir para o final da nossa live, e eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, sobre esse ponto aqui, ó, a produtividade. Você percebeu que tudo aqui gira em torno da produtividade. A figueira não produziu frutos, e aqui no final, esses homens tinham que entregar o fruto para Deus, o fruto da vinha. Então, amados, eu quero orar, continuar orando por nós nesse ponto, tá? Nesse ponto. A produtividade. E aqui eu faço algumas perguntas. Que tipo de árvore você é? Que ela receba cura sobre ela, sua filha Marília, em nome do Senhor Jesus. Que a febre saia do corpo dela, que a febre desapareça. Em nome de Jesus, estende a sua mão, Pai, sobre essa menina. Eu declaro a saúde, declaro a cura deste mal sobre a vida dela agora, em nome do Senhor Jesus. Estende a sua mão, Pai, sobre ela agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Febre, saia agora. Enfermidade, saia agora. Todo mal, saia agora. Se há algum espírito de morte, espírito maligno, saia agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só. Que tipo de árvore você é? Você é uma árvore que dá frutos? Ou você tem sido uma árvore seca? Segunda pergunta. Aonde estão as suas raízes? Porque a tua produtividade tem muito a ver com isso. Onde
estão as suas raízes? Aonde? Qual é a profundidade das tuas raízes? E a terceira pergunta, o que te alimenta? Porque dependendo do que alimenta essas raízes, amém, amém, glória a Deus. Dependendo do que alimenta essas raízes, queridos, isso vai refletir nos seus frutos. Então, por exemplo, se você se alimenta do mal, do desânimo, da murmuração, se você se alimenta do pessimismo, da amargura, do ressentimento, das críticas, sabe? Se você permite que esse seja o alimento da sua alma, você será uma árvore doente, que produzirá frutos doentes. Será que você está sendo alimentado por pensamentos de derrota, por pensamentos de miséria, por pensamentos de incredulidade? Então, se é esse o tipo de alimento que está entrando nas suas raízes, isso vai produzir um fruto, que é um fruto miserável, que é um fruto de derrota. Ou você não terá frutos, né? Agora, se você estiver debaixo da autoridade de Jesus Cristo, se você estiver plantado com as suas raízes em Jesus Cristo, e se você estiver se alimentando da vida de Deus, da palavra pura de Deus, da alegria, dos rios de alegria do Altíssimo, da esperança, da fé, do amor, se as suas raízes estiverem no céu, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo céu, se as suas raízes estiverem lá em cima, você produzirá, queridos, frutos abençoados, frutos de vida, frutos de prosperidade, frutos de abundância, frutos que vão nutrir as outras pessoas com vida, com o amor, com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos orar então. Aonde você está, se coloque em posição de oração, se prepare para receber algo de Deus, que Deus te entregue algo nessa hora. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, aleluia. Comece a orar. Você que ora em línguas, ore em línguas agora. Ore em espírito. Raga Shakatarama. Comece a orar. Sheredebra Soremandaranashe. Dorogo Shiriribara Surrogo Shiriririri. Reketeribris Rugoroshere. Rimanayandaragadаш, Keturrogosurrogosh, Chikyambrogosurrogoshere. O Rimandaragadasurrogoshere, Branashiriri, Cheneyandalaflessambrogoshire, Andaragasui, Chandarabranas. Pai, eu oro que hoje seja um divisor de águas na vida desse teu filho que está ouvindo a minha voz. Não por causa de mim, Senhor, mas por quem o Senhor é, por causa do seu poder. Em nome de Jesus. Rataplefra. Amém. Eu concordo com a oração da Kathleen, com a declaração dela sobre
o seu animal de estimação. Marco Aurélio agora aí, eu vi no chat, em nome de Jesus. Aonde você está, querido, receba agora uma intervenção divina. Senhor, venha, Senhor. Que algo mude, Senhor, algo mude. Eu declaro uma mudança a partir de agora, a partir de hoje, em nome de Jesus. Muda essa história, gira. Eu tenho a impressão do Senhor girando, mudando a vida de algumas pessoas. Move as águas, move as águas, move as águas. Steamatatuya shekemandarabrasei. Reba. Rakatarama sheketere de baramanasuru. Chere de mandarabranasuru. Muitos de vocês estavam cansados de não verem as coisas acontecendo. Você questionou para Deus: Deus, mas cadê o meu ministério? Deus, mas cadê o meu fruto? Deus, mas cadê o Senhor me usando na sua obra? Deus, o Senhor me deu os dons, o Senhor falou comigo, mas eu não estou vendo nada. Pai, comece a mudar, Senhor, comece a mudar o cenário, a história. Em nome de Jesus. Pai, que um fogo venha sobre eles agora. Em nome de Jesus, que um fogo venha agora. Fogo de Deus. Alguns de vocês vão receber fogo agora. Fogo de Deus. É como uma tocha na sua mão. Uma tocha sendo transmitida na sua mão. Pega essa tocha. Shtereba shekeman bras nirifrei. Ragana xererererererera mandarabra seke mandarabranai. Finanças. Finanças. Alguns de vocês estavam angustiados, até revoltados, quem sabe, por causa das finanças. Porque as finanças estavam travadas. A sua finança estava parada, estagnada. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar sobre alguns de vocês. Se você sentir que essa palavra é para você, pegue, tome posse dela. Eu quero declarar para alguns de vocês um desbloqueio. Em nome de Jesus. Debaixo da autoridade profética, Pai, agora eu falo isso. Desbloqueie. Que desbloqueie. Que desbloqueie. Em nome de Jesus, que desbloqueie. Que desbloqueie. Que, Pai, que haja uma movimentação, uma mudança agora. Uma mudança, Senhor, nas finanças. Em nome de Jesus. Pai, que comece a brotar, que brote o recurso, que brote a riqueza. Eu tenho a impressão como se brotando assim da terra, moedas, que brote da terra, que a riqueza venha da terra, que a terra produza o seu fruto para a vida dos teus filhos. Eu sinto agora mesmo nos meus pés algo nesse sentido, queridos. Há uma intervenção de Deus para que a terra libere riquezas para a sua vida. Os negócios que não saíam, que comecem a sair. As vendas, opera as vendas. Libere criatividade, libere graça. Desbloqueia, abre portas. Em nome de Jesus, haja aumento salarial. Haja, Senhor, promoções. Haja sucesso nos empreendimentos, na vida, na carreira. Senhor, aleluias. Aquela pessoa que começou um negócio próprio, que tem um produto, Senhor, abençoa, conforme a sua vontade, abençoa. Pai, obrigado, aleluia, obrigado, Deus, em nome de Jesus. Visita a família, Pai, as famílias. Aqueles que são pais,
que não viam uma mudança, uma transformação sobre os seus filhos. Que o Senhor agora está liberando uma ajuda, que uma unção venha para ajudar, para tocar essas famílias, para transformar os filhos, transformar as famílias. Pai, aqueles meninos que estão nas drogas, Pai, aqueles meninos que estão em más companhias, Senhor, em nome de Jesus, que haja libertação, libertação, quebra cadeias, quebra correntes, em nome de Jesus. Remove o cigarro da boca, remove a maconha da boca, em nome de Jesus. Shakatarabaranashe. Rematayan. Visita, libera anjos com livramento de morte, com livramentos de morte, com livramentos de cadeia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Desvia esses adolescentes dos maus caminhos, desvia eles do crime, do mau caminho, e traga eles para o Senhor Jesus, para que eles sejam aqueles que entram no reino, que vão obedecer, que vão fazer o trabalho do Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, amém. Amém e amém, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, opa, glória a Deus. Aleluias, você recebe aí, em nome de Jesus, glória a Deus, que bênção, queridos. Estamos aqui em 51 pessoas agora. Glória a Deus. Que bênção. Queridos, se você recebeu de Deus e voluntariamente, se você desejar ofertar no nosso ministério, eu vou pedir para a profetisa Bruna deixar a chave Pix no comentário. Não se sinta constrangido a isso, fique bem à vontade. Isso é só se você desejar, tá? Honrar o homem de Deus, honrar o que foi ministrado sobre a sua vida, tá? Se você deseja honrar o que foi liberado, o que foi ministrado, esse serviço ministerial que nós desenvolvemos aqui nessa noite sobre a sua vida, você voluntariamente, se você desejar, você pode fazer isso, né? Vou pedir para a profetisa Bruna colocar ali. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto isso, eu vou dar alguns avisos também. Pode ser. É esse? Mas pode pôr a outra. Tá. Glória a Deus. Alguns avisos. Isso. A profetisa Bruna colocou ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não consigo. Ok. Glória a Deus. Olha só. Queridos, nós temos aqui no WhatsApp alguns grupos proféticos, tá? Se você quiser estar dentro desses grupos, do grupo profético, você pode também nos procurar. Mas como que funciona? Olha só, o grupo profético não é um grupo aberto, tá? Que as pessoas conversam, não é isso. Eu sei que muitas pessoas gostaria que fosse, né? Mas pelo número de pessoas, a gente não tem como deixar aberto o grupo, né? Senão fica muito tumultuado, né, ali, e não é o nosso objetivo. O objetivo desses grupos é que você esteja conectado ao nosso ministério, e ali nesse grupo, você receba os nossos links, receba, às vezes a gente escreve um texto, uma palavra, uma mensagem, compartilha lá no grupo para vocês, para a sua edificação. Gratidão, Marília. Que Deus te abençoe grandemente, grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Então, nesses grupos, queridos, a gente envia lá quando a gente entra ao vivo, o link, a gente manda alguns textos, vídeos, orações também lá no grupo, pela vida de vocês, tá? Então, se você quiser estar no nosso grupo profético,
pode nos procurar, se apresente para nós, tá? Então, aqui, o contato do ministério, né? É esse zap aqui, que a profetisa Bruna colocou. Você pode nos procurar. Só que tem duas regras aqui, tá? É importante que você, primeiro, se apresente por escrito, tá? Não mande áudio pra gente, tá? Por escrito. Se apresente para nós rapidamente quem você é, de qual cidade, qual igreja você congrega, né? Ou se você não está congregando, mas se apresenta para nós. E é importante também que você tenha foto de perfil no WhatsApp, tá? Porque às vezes, amados, existem algumas pessoas que nos procuram e não tem a foto do perfil. Não é nada contra a pessoa, tá? Mas a gente fica sem saber com quem a gente está falando. Aí fica um pouco complicado isso, tá? Então, duas coisas. É importante que você tenha foto de perfil ali para a gente ver quem que você é, né? A foto do rosto. E que você se apresente para nós. Por quê? Porque nós precisamos saber com quem nós estamos falando, tá? Caso você, por exemplo, não tenha foto de perfil e não queira pôr lá a foto do teu rosto, às vezes tem pessoas que têm algum motivo, né? Manda para nós qual que é o teu Instagram, qual que é o teu Facebook quando você entrar em contato. Por quê? Para a gente saber com quem que a gente está falando, ok? Nós dizemos isso, querido, por quê? Porque vocês podem não acreditar, mas muitas vezes pode acontecer de pessoas tentarem se infiltrar no nosso meio, tá? Por vários motivos. Podem ser bruxos, podem ser golpistas, podem ser pessoas que só querem ver como que a gente faz as coisas, mas com uma intenção ruim, a pessoa não está querendo de fato ser abençoada. Às vezes a pessoa só vem por curiosidade. Então, é importante, para nós, é uma medida de proteção nossa, tá? Então, por isso que a gente pede isso para você, ok? Legal. Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Então é isso aí. Estamos encerrando. Queridos, que Deus abençoe você, então, grandemente. Glória a Deus. Isso, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E é isso aí. Que Deus te abençoe grandemente. Fiquem com Deus, queridos. Uma boa noite, um bom descanso. Deus abençoe. Shalom, shalom a todos.